Querido Deus, Amém. querido Deus, nós somos imensamente gratos a Ti por mais um privilégio que o Senhor nos dá. Agora, Senhor, diante de um desafio tão grande, que é estudar esse livro tão extraordinário, o livro do Apocalipse, que é um desafio para nós, mas nos traz tantas e tantas lições preciosas que desperta o nosso coração muitas vezes adormecido, mas nós precisamos do direcionar do Espírito Santo para que tenhamos uma percepção que não venha de nós mesmos, mas venha de Ti mesmo, por meio de Jesus Cristo, que é a nossa Amém. sabedoria, e pelo iluminar nos nossos olhos pelo Espírito Santo. Senhor, Amém. a Tua palavra é rica, temos que estar comprometidos com ela, para que Isso. nós não sigamos a direção do nosso sentimento, do nosso pensamento, mas aquilo que ela deixou registrada como revelação para nós compreendermos todas as coisas que diz respeito ao reino dos céus. Somos Amém. gratos a Ti pela oportunidade de termos tantos irmãos junto conosco, Amém, Senhor. repartindo as muitas e muitas bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Em nome de Amém. Jesus é que nós te oramos. Amém. Amém, Senhor. Bem, irmãos, eu preciso primeiramente confessar a todos vocês, de uma forma bastante sincera e sem falsa modéstia, é que eu me sinto desqualificado e até indigno, né, diante de tão grande missão. Porque ao abordar o livro de Apocalipse, que é um livro absolutamente complexo, profundo e extremamente controverso no meio cristão, nós ficamos numa situação que, se nós nos deixarmos levar por influências, de pensamentos, nós vamos sofrer um dano. Então, eu sinto realmente uma responsabilidade, um encargo muito pesado diante disso. Mas eu também reconheço, irmãos, que pela graça do Senhor eu tenho sido suprido, né, nesses dias todos e nesses anos, né, que muito e muito tempo a gente vem trabalhando no livro de Apocalipse, e tenho sentido esse suprimento interno para o desempenho desse encargo que o senhor está apresentando para nós, não é só para mim, né, porque nós estamos repartindo, né, esse encargo, dividindo esse encargo, né, claro, para a honra e glória do nosso Deus e Pai Celestial. Amém. Então, vamos dar início. Antes de nós entrarmos propriamente dito, antes de nós entrarmos propriamente dito no estudo do livro, por favor, só. Está chegando aqui o meu pessoal aqui, só chega aqui para eu me apresentar os irmãos aqui. É, hoje nós estamos com a casa cheia aqui, viu, irmãos? Olá, graça e paz, irmãos e A irmãs. Priscila, o esposo dela, é, a, a Patrícia, você já conhece, a Juliana e o bisneto que está aqui. Então, estou pedindo para eles aqui silêncio, porque eu não posso fechar o meu áudio, como os irmãos fazem. Então, vamos lá, nós já demos início. Então, irmãos, antes de iniciarmos propriamente dito o estudo do Apocalipse, nós vamos fazer uma abordagem preliminar, onde nós vamos estabelecer princípios que vão nortear a abordagem do livro do Apocalipse. São princípios simples, mas os irmãos precisam estar claros em relação a esses princípios e fazer algumas considerações, porque isso serve de diretriz para nós, para que os irmãos, estando cientes disso, possam estar se ajustando, né, ao fazerem vocês mesmos o acompanhamento pessoal disso que nós estamos vendo, e é necessário, como nós vamos ver daqui a pouco, os irmãos tenham isso por mente, porque senão nós vamos enveredar em caminhos que podem atrapalhar nós temos a percepção correta do conteúdo do livro do Apocalipse. Primeiramente, irmãos, dizer assim, o que nós temos hoje é um grande desafio,
que está sendo proposto para todos nós. Primeiramente para mim, que assumi esse encargo. É um desafio absolutamente grande e vamos percorrer uma longa jornada para concluir o estudo. Eu calculo, né, que vai de 6 a 1 ano para que nós possamos abordar de forma consistente, mas ainda resumida, ou seja, não vamos esgotar o conteúdo de forma alguma. Então, vai ser uma jornada longa e por essa razão, Fechado. ela torna-se... Não, deixa ele. Vai. Graça e Olá, paz, irmão. Ângela, graça e paz, Ângela, tudo bem? Graça e paz, irmãos. Sem paz. Amém. Já estamos iniciando, os irmãos, Apocalipse, nós estamos fazendo uma introdução aqui com os irmãos. Então, continuando, irmãos, é uma longa jornada que nós vamos percorrer. Mas o mais importante, irmãos, nós, nessa jornada, temos posto certos fundamentos, estamos nos posicionando em certos aspectos que são determinantes para alcançarmos o propósito de Deus. Então, vamos lá. Primeiramente, irmãos, abram em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo... Filipenses capítulo... Melhor, irmãos, capítulo 3 e não 2. Filipenses 3, deixa eu até corrigir aqui que está errado. Filipenses 3, versículo 12. Então, irmãos, atentem à leitura, eu vou fazer vagarosamente para a gente poder absorver o conteúdo da mensagem do texto. Lá nos diz assim: não que eu já tenha recebido. Que Paulo está se referindo aqui, irmãos? É o verso anterior. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, o foco dele está na ressurreição. E a ressurreição, nós todos sabemos que está relacionado ou com está relacionada tão somente com a vinda de Cristo. É na vinda de Cristo que a ressurreição se dá. Então, o que que nós estamos vendo? Apocalipse. O que que Apocalipse trata? Trata da vinda do Senhor e tem todo aquele contexto anterior, que nós vamos abordar pouco a pouco. Mas Paulo está focado nisso. Então, ele fala: não que eu já o tenha alcançado ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Veja bem, repetir. Eu não tenho alcançado, por isso é Paulo que está falando, não somos nós, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Pode ver que ele tem um foco. Ou seja, nós todos estamos aqui, estamos na expectativa da ressurreição, sabemos que não temos alcançado a perfeição, e isso é um elemento determinante, porque a nossa condição espiritual é que está relacionada ao recebimento da vinda de Cristo, como nós vamos ver isso fartamente no livro de Apocalipse. Então, nós temos que estar amadurecidos, procurando o amadurecimento, que significa essa perfeição aqui, mas uma coisa eu tenho que ter em mente, é o foco do apóstolo Paulo aqui. O que que é? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Olha só, lembra que nós abordamos muitas e muitas vezes que a esperança é o alimento da fé? Se eu não tenho algo a conquistar, algo
a ser alcançado, a minha fé fica fragilizada. Então, ele levanta essa questão de uma forma contundente, ou seja, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão. Prossigo. Olha o que nós temos aqui. Um alvo, né? Ó, prossigo para o alvo. Então, dentro desses elementos, irmãos, nesse desafio, nós todos precisamos ter um alvo a perseguir. E esse alvo tem que estar claro. Nós precisamos entender o que significa e quais as implicações dele em todos os mais variados aspectos, porque senão nós vamos perder de vista aquilo é que nós estamos buscando e o que ele requer de nós, porque não é um alvo simples, é algo que, se não houver um comprometimento da nossa parte, um coração desejoso, nós vamos nos distrair com coisas que nos afastem desse alvo. Então, continuando, verso 14, que eu estou lendo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, primeiro ponto, precisamos ter um alvo. Segundo ponto, vamos para 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Aqui vai falar de um outro aspecto que também tem que fazer parte desta nossa postura espiritual nesse desafio que está se nos apresentando. Se é que nós, de fato, estamos querendo receber benefícios espirituais em relação a esse assunto tão importante. Então, ele vai dizer, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. 2 Timóteo 4, verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira. Veja bem, irmãos, tem um alvo, mas para chegar no alvo, o que tem que ter? Carreira. E essa carreira, ela tem que ser perseguida de que forma? Num bom combate. Nós estudamos frequentemente sobre a guerra espiritual. Ou seja, nós estamos aqui, irmãos, aparentemente que nós estamos bem tranquilos, está tudo bem, né? Tem os problemas, mas nossa vida perto de muita gente que tem por aí em outros países, né? É uma maravilha, nós estamos aqui tranquilos. Lembrando novamente Provérbios 1, né? Que fala assim, a nossa sensação de bem-estar nos leva à perdição. Ou seja, estamos, né, com conforto, com todas essas coisas. Não, nós temos que entender que nós estamos debaixo de uma pressão satânica, né? O Amaury estava compartilhando lá os seus problemas. Isso faz parte do sistema, irmãos, que é injusto, é imoral, é corrupto. Eles querem nos pressionar, ele quer nos enfraquecer, nos fragilizar. É uma batalha. Então, combati o bom combate, completei a carreira. Mas tem mais um ponto: guardei a fé. Porque a fé é o sustentáculo, irmão. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé eu não sei o que Deus está requerendo. E eu, pela fé, me aproprio do recurso que Deus me oferece em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aqui Timóteo mesmo, capítulo 2, verso 1, vai falar. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juízo, reto juiz. Hoje nós temos um Deus cheio de amor, é justo também, mas lá ele vem essencialmente como juiz, porque ele vai julgar aquilo que nós hoje estamos escolhendo, né? Está lá em segunda 2 Coríntios 5:10, né? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de contas para prestar contas pelo bem e o mal que tivermos feito por meio do corpo. Então, é o reto juiz. Isso exige de nós atitude, comportamento em relação a essa situação. É O o reto tribunal juiz, é o tribunal de Cristo, não de contas. Tribunal de Cristo, Tribunal de Cristo. Isso nós vamos ver, né, muitas e muitas vezes em vários aspectos. Aí o que mais que ele fala? O reto juiz me dará naquele dia. Que dia? É dia da volta do Senhor.
não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Mais uma vez, irmãos, a questão do amor, né? No último compartilhar, nós falamos sobre o amor, né? O Senhor conhece aqueles que o amam. E o que que é o amar, né? Nós vimos lá João capítulo 14, 21, 23, que estão tendo o mandamento, estão guardando o mandamento, e é para esse que Deus, Cristo se manifesta, e nesses que o Pai e o Filho vêm fazer morada. Então, o amor, o que que é o amor? Eu me entregar de forma absoluta a Deus, né? Marcos 12, 30, né? Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Por isso, amarás de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma e com toda a tua força. É um amor absoluto. Segundo ponto, então, nossa carreira. Vamos para um outro texto, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 1 e 2, só que eu vou pegar somente para sermos bem objetivos naquilo que é aquilo que é mais essencial. Hebreus 12, versículo 1, na parte final, e a parte inicial do versículo 2, que diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós não vimos a questão do alvo, e tem uma carreira, como percorrer essa carreira. Então, isso está relacionado agora ao nosso proceder. Ou seja, tem o alvo, tem uma carreira para percorrer, mas essa carreira não pode ser perseguida de qualquer jeito. Tem isso estabelecido de uma maneira contundente nas Escrituras e que cabe a nós estarmos avaliando diante do Senhor como deve ser feito isso aqui. Aí ele vai dizer, no verso 2, na parte inicial, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O que que é isso? É o que vai dar sustentáculo à minha fé para suportar as agruras, os ataques do inimigo e os desajustamentos que nós temos em nós mesmos, né, que somos o maior inimigo de sermos absolutos para Deus, né? O pecado, o mundo e Satanás, né, que estão aí nos assediando de uma maneira tão forte. Então, correr essa carreira olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E isso não dá para fazer sem estarmos aprofundando-nos na palavra de Deus. Então, esses três elementos são importantíssimos. Mas vamos ver mais um texto relacionado a isso. Eu só vou citar, são textos muito usados por nós, mas só vou mencionar. Irmão, só para destacar, um é o alvo, o segundo é a carreira e o terceiro é olhar firmemente para o autor da fé. Proceder, é o nosso proceder. Qual? Eu tenho Três? alvo, isso, são os três elementos que eu destaquei, né? E os versículos correspondentes. Depois eu vou passar os versículos para os irmãos, tá? Então nós temos, voltando, recapitulando, tem o alvo, é a meta. Ou seja, tudo que nós fazemos, nós temos que saber por que que nós estamos fazendo, tá certo? Segundo, para alcançar o alvo, tem carreira. E para percorrer a carreira, tem que ter procedimento. Você tem que ter regras, você tem que ter direção, a como que que eu vou prosseguir em direção ao alvo, certo? Obrigado, irmão. Então vamos aqui. Nós citamos aqui Hebreus, né? Que tem que ter um sustentáculo, porque se eu não tiver na graça de Cristo, eu não vou alcançar isso, né? Quando nós estudamos sobre a salvação pela graça, e pela fé, nós usamos abundantemente essa questão. Mas João capítulo 15 fala assim: se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Porque assim como o ramo, né, da videira não pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira, tampouco vós também o podeis dar se não permanecerdes em mim. E aí é o foco. Porque sem mim nada podereis fazer. E ele fala: se permanecerdes em mim e na minha palavra. Porque uma coisa depende do outro. Então, isso temos que estar claro. Vamos prosseguir para mais um outro ponto. Irmãos, o livro
do Apocalipse é um livro que tem gerado uma, assim, uma busca intensa. É raro você não ter um irmão em Cristo que não tenha desejo de conhecer o livro do Apocalipse. Mas o grande problema é com que intenção ou com que tipo de envolvimento que ele se acerca do livro. Uma boa parte vai por curiosidade, né? E quer descobrir naqueles mistérios da simbologia, né? Ficar tirando uma uma percepção, e muitas vezes a gente ouve, né, coisas estranhas. Uma vez, por exemplo, uma irmã me mandou uma mensagem no YouTube, né? Falou assim, irmã, eu tô aqui, irmão, eu estou aqui desesperada porque está acontecendo umas coisas. Eu recebi um vídeo aqui, eu estou passando para o irmão. Olha só esse vídeo. Lá em Jerusalém foi tocada a sétima trombeta de Deus. Cristo está chegando, né? Passou para mim, né? Toda preocupada. Falei, irmã, né, não é assim que as coisas vão acontecer. Precisamos ir para as Escrituras para entender o que as Escrituras dizem. Ou seja, quando tocar a sétima trombeta, não tem tempo para mais nada. Já tudo está acontecendo. Então há uma facilidade das pessoas se distraírem por emoção, porque estão sendo influenciadas de forma inadequada. Então, nesse sentido, o livro do Apocalipse gera muita especulação. E nós temos que nos blindar desse aspecto, irmãos. Temos que deixar qualquer coisa, e por isso que a importância de eu estabelecer com os irmãos esses princípios e considerações antes de nós entrarmos no livro do Apocalipse. Então, veja bem, o que deve, então, ser o alvo nosso, o nosso interesse no livro do Apocalipse? Não é especulação, mas, como eu disse recente para os irmãos, é gerar em nós expectação. Embora sejam palavras semelhantes, mas os significados são absolutamente opostos. Expectação é criar em mim uma percepção eminente e séria de algo que está para acontecer e que exige de mim uma atitude a ser tomada. Ou seja, eu não posso enfrentar essa expectação de uma maneira tranquila, como nós vamos ver os textos que dizem. Ou seja, tem que ter aqueles que têm que estar vigilantes e alertas para tudo o que está acontecendo. Agora, irmãos, isso só é possível para uma classe de irmãos em Cristo que estão de fato preocupados com isso, né? Se nós estivermos descuidados, como nós vamos ver alguns textos hoje, nós vamos correr o risco de estarmos sendo abatidos nessa nossa busca. Então, vamos ver os textos. Primeiramente, segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. A partir do verso 9. Vamos, mais uma vez, vou dizer aos irmãos. Vou ler bem vagarosamente, porque cada palavra, cada vírgula tem muito significado para nós, para a gente penetrando na essência do texto e extrair aquilo que é importante para nós, né, durante o estudo. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa. E os irmãos sabem do contexto. Eu não posso pegar todo o contexto em função do tempo. Por quê? Porque haviam escarnecedores andando segundo os seus escárnios, segundo as suas próprias paixões, que está no verso 3, dizendo: onde está a vinda de Cristo, né? Isso é conversa fiada. Ou seja, eles estão totalmente desfocados da realidade espiritual. Isso não os impacta. Por isso, chegam num ponto que, ao não perceberem a concretude disso, porque não têm fé, eles são escarnecedores, zombam daquilo que é o mais sério que vai acontecer na história da humanidade
e que nós estamos na iminência, irmãos. Para quem está acompanhando os fatos, o cenário mundial, deve perceber, e claro, com os olhos nas escrituras, nas profecias, está para acontecer. Então, se nós não formos absolutos para isso, nós vamos entrar de uma maneira mais suave ou mais intensa, mas vamos entrar nesse ponto. Vamos ser escarnecedores ou indiferentes, que estão desacordados para essa situação, como nós vamos ver com o texto. Vamos lá, então, continuando, o versículo 9. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciencioso para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E eu já falei várias vezes para os irmãos sobre esse texto, eu vou repetir. Deus é paciencioso, longânimo, mas a paciência dele tem um foco, o arrependimento. E eu disse para os irmãos, o foco não é a longanimidade. Ah, Deus é paciente, Deus é amor, Deus é cheio de misericórdia. Ele é tudo isso. Mas aqui, o foco não é esse, é o arrependimento, mudança de direção, conversão genuína, comprometimento absoluto. Porque se não tem arrependimento, pergunto novamente a pergunta que eu já fiz algumas vezes. De que vale a longanimidade de Deus para quem não quer se arrepender? Basta ler Romanos capítulo 2, que nós não temos tempo para ir lá. O coração impenitente acumula para ti mesmo ira para o dia da ira. Basta ler Romanos capítulo 2. É sério, é coisa que nós temos que considerar, né? Porque o amor de Deus, irmão, sempre se manifesta na justiça. Uma não pode excluir a outra. O amor não pode ser excluído pela justiça, nem a justiça pelo amor. Eles se complementam. Uma depende da outra. Continuando, o verso 10. Ó, virá entretanto. Ou seja, não, Deus é longânimo, então pode ficar tranquilinho aí da situação que você está. Não tem problema. Não, o texto é forte, ele está seguindo a sequência da abordagem, do raciocínio. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. E aí nós vamos ver em outro texto, daqui a pouco, o que é. Não, vamos até já, pegando essa introdução. Olha, você não quer se arrepender? Você está confiando na longanimidade de Deus? Eu vou te dizer uma coisa. O Senhor, o dia do Senhor vem como ladrão. Vamos lá, para a 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo de 1 até o 4. Acharam? Diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Ele está falando do que aqui? Tempos e épocas. Ele vai explicar com mais detalhe. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Com precisão. Nós não somos ignorantes a respeito disso aí que vai acontecer. De que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É a mesma coisa que Pedro está falando aqui. O dia do Senhor vem como ladrão. Vem como ladrão de noite, né? Ou seja, o ladrão, antes de vir, ele vai mandar uma mensagem, né, pelo WhatsApp. Olha, eu estou chegando na sua casa, né? Se prepara. Então, é muito claro o que significa dia de ladrão de noite. Poderia até dizer, ó, o ladrão que vem de dia, mas não é. É de noite, para complicar mesmo. Verso 3. Qual que é a situação que ocorrerá a vinda de Cristo como ladrão de noite? Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quem não escapará? Aquele que está nessa condição.
paz e segurança. Não, a vinda do Senhor é demorada, né? Quem sabe nem vai. Então, é essa que é a situação genuína, verdadeira, real. Verso 4. Mas vós, irmãos, não é para incrédulo a exortação, não estáis em trevas. Ah, tá vendo? Aquele que é do Senhor não está em treva, está na luz, então ele está percebido. É assim, para que esse dia, como ladrão, vos quem, irmãos, apanhe de surpresa. Então é absolutamente claro, não é uma coisa fantasiosa, não, que nós estamos levantando aqui, né? Então, vamos voltar lá para a segunda epístola de Pedro, que nós estamos lendo. Lemos o início do verso 10. Vamos pegar o verso 10 agora e vamos seguir. Acharam aí? Vamos voltar lá para a segunda epístola de Pedro 3, 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual, dia do Senhor, os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Vocês estão vendo aqui, o Faganelli, a questão que tem alvo, tem carreira e tem proceder. Está deixando claro que como que eu tenho que viver isso. Eu sei que a volta do Senhor vem, né? E eu almejo isso. Mas e o meu proceder? Como é que está em relação a isso? Ou seja, eu levo o dia a dia, né, como sempre fiz, né, de forma indiferente, né, desatento a esse fato tão importante. Verso 12. Esperando e apressando, né, que numa versão mais correta seria esperando e apressando-vos, porque eu não tenho como apressar a volta de Cristo, né? Esperando e apressando-vos para a vinda, para a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, abrasados, se derreterão. Irmãos, o cenário não é nada cor-de-rosa. É o dia da ira, como nós vamos estudar durante o Apocalipse. É o dia da ira, o dia do Senhor, que está sendo finalmente posto em prática, né, de qual nós tanto anelamos, como vai dizer o versículo seguinte. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Viu, Amauri? Aonde está a justiça só? Habita a justiça. Amém, Verso irmão. 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, esperando essas coisas, tem que ter o que agora? Proceder, atitude. Empenhai-vos por seres achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Impressionante, hein, irmão? Tá vendo? Sem máculas e irrepreensíveis. Aí, irmãos, nós temos, vamos lá para Romanos capítulo 13. Romanos 13. Manda até um copo para mim, por favor. Irmão, essa introdução Romanos. do livro, sabendo assim por alto o que está para acontecer, que preciosidade, hein? Como que tem que se portar cada um de nós. Sim, é um alerta para nós, irmão, sem dúvida. Romanos 13, verso 11, que vai dizer assim: olha só, atentem, irmãos. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Irmãos, quem é que conhece o tempo? Aquele que está atento, que não está indiferente, que para ele é importante, que ele tem que estar envolvido com isso aí, né? Posso ilustrar para os irmãos o seguinte: pensa num de vocês aí que está desempregado há muito tempo. De repente, uma boa alma fala assim: olha, eu estou vendo a tua situação difícil, eu vou te oferecer um emprego.
você vai ganhar R$ 10.000 por mês. Mas eu vou te dar 2 meses, 3 meses para você dominar esse manual, por exemplo, um vendedor de produtos farmacêuticos, né, que tem um bom salário. Mas você tem que dominar isso aqui, porque você vai fazer visita para médico e você tem que estar totalmente inteirado com tudo isso aqui. Mas você tem 3 meses para se preparar para isso aí. E vai passar por uma prova. O que que você faria, Faganelli, se você tivesse nessa condição? Ah, eu me empenho diligentemente, irmão. Ah, é dia e noite, né? Ó, esposa, faz um café aí que eu não posso ter sono aqui durante aí, né? Ou seja, não, é isso aí, vamos levar de qualquer jeito. Não. Agora, para as coisas seculares, nós estamos sempre atentos, né? Mas para as coisas espirituais, nós somos sempre um pouco mais frouxos, né? Verdade, Por quê? verdade. Porque nós não estamos dando o valor devido para aquilo que representa. Irmãos, Não está desculpa aí, conhecendo o tempo, irmão, o versículo aí, irmão, para se Romanos preparar. 13. Romanos Romano. 13, verso 11. Vou começar a ler, né? Tinha começado no início aqui. Digo a vós outros que conheceis o tempo. Então, a questão do conhecer o tempo, irmão, depende de nós. Não é Deus que vai fazer isso por nós. Eu que tenho que conhecer. E de que forma? Somente pelas Escrituras, pela orientação do Espírito Santo, evidentemente, né? Aí ele vai dizer: já é hora de vos despertardes do sono. Irmãos, tá claro o texto. Significa, o que que é despertar do sono? Que a pessoa está na cama dormindo? Não, está indiferente, não está reagindo. Ou seja, sabe disso, mas não reage, tem coisa estranha. Porque a nossa salvação está agora mais perto de quando no princípio cremos. Ou seja, se até agora eu fui indiferente e resistente em reagir, isso pode fazer com que daqui para frente seja igual. Mas sempre é hora de despertar. Muito bom. Mas tem que ter a reação. Ela não vai acontecer espontaneamente, não. Tem que haver reação, né? É a questão lá, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ou seja, todo aquele processo que nós já conhecemos. Continua. Vai alta noite. E nós sabemos o que que vai alta noite, né? Nós temos a parábola das 10 virgens, né? À meia-noite vem né? Vem o noivo. É sempre assim, é no ápice das trevas que as coisas acontecem. Ou seja, é quando o cenário está montado, está no ponto de conclusão, manifesta-se a volta do Senhor. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Vestir. Senhor Jesus Cristo e nada disponhais, ou seja, dar provisão alimentar para a carne no tocante às suas concupiscências ou no tocante os desejos da carne. Olha, irmãos, quantas exortações fortes, mas muito claras, que nós temos que estar atentos. Prosseguindo, irmãos, para um outro princípio. Quero tratar agora com os irmãos, vamos para 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Aqui que o que eu quero destacar para os irmãos. Princípio de interpretação. Como que nós vamos abordar esse livro? Isso aqui é fundamental, irmãos, e eu quero que os irmãos atentem, porque vai estabelecer alicerce, fundamento para o nosso estudo. Então, diz assim, verso 13: disso também falamos em palavras não ensinadas pela sabedoria humana. Portanto, irmãos, o que eu estou fazendo com os irmãos é só um estímulo para alcançar algo que somente cada irmão pessoalmente vai alcançar. Aleluia. Eu não posso fazer isso pelos irmãos, e nem os irmãos por mim, tampouco, né? Então,
nós somos ensinados somente aqui, do verso 9 até o versículo 16 desse capítulo, está falando do ensinar pelo Espírito Santo. Se nós não recorremos ao Espírito Santo e focado na palavra de Deus, nós não vamos alcançar isso. Mas aqui está o princípio. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo. Primeiro, é o fundamento. Quem ensina? Quem ensina? Somente o Espírito Santo, né? Vai ensinar as palavras de Cristo, conforme João 14, 26. Mas daí ele fala assim, vai estabelecer a metodologia, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. O que é a palavra conferindo no grego? A palavra é sukrino, que significa colocar ordenadamente lado a lado aquelas partes que estão se complementando, que estão contribuindo, cooperando para o entendimento. Esse é o princípio. Ou seja, de forma simples, quer entender a Bíblia? Use a Bíblia, a palavra de Deus, para chegar à verdade. Não tem outro caminho. Essa é a minha experiência. Eu já fui enganado muitas e muitas vezes e criou confusão. Formou um entulho na minha busca nesses 50 anos do Senhor, né, fazendo 3 institutos teológicos, li tantos livros e tal, criou um entulho espiritual que é uma dificuldade danada de nós ficarmos livres dele. Prosseguindo, irmãos, que o tempo tá indo. Esse é um fundamento. Outro fundamento, que tenho repetido várias vezes, só vou citar o texto, os irmãos sabem de cor, salteado. 1 Coríntios 4, 6. Não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. Vamos para um outro texto que fala, nós já fizemos estudo sobre isso. Vamos passar para um outro texto que está relacionado a esse assunto, mas está dentro do contexto do Apocalipse, né? Nós temos centenas deles que tratam dessa forma. Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19. Fecha não só o Apocalipse, mas fecha a revelação manifestada de Deus sobre o seu propósito, sobre a sua vontade para nós. São os últimos versículos das Escrituras Sagradas, que diz assim: eu a todo aquele, vou ler na versão literal, tá, irmãos? Eu a todo aquele que está ouvindo as palavras da profecia deste livro. Testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Fez acréscimo, alterou a essência da palavra, que é o evangelho, que pode trazer salvação. Vai produzir resultados danosos. Um deles é a consequência negativa dos flagelos que estão descritos aqui. Verso 19. E se alguém tirar, tem o acrescentar, mas também tem o tirar. Do quê? Daquilo que está escrito, revelado. Qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus te dará a sua parte da árvore da vida. Da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Tirará parte da árvore da vida. Irmãos, vocês acham que isso é pouca coisa? Está sendo excluído da vida eterna. Esse é o sentido, né? Então, olha como que a questão de como nós vamos abordar as escrituras é fundamental, né? Que recurso que eu vou estar usando para isso? Então, vamos dar alguns exemplos, irmãos. Não posso entrar em detalhe mesmo porque em função do horário, mas olha, Daniel, vamos para Daniel capítulo 9, só para dar um exemplo de como fazemos a abordagem
do livro de Apocalipse. Vai ter um outro, eu vou antecipar, tem um outro texto que é assim, irmãos. Eu ia falar um pouco para frente, mas vou trazê-lo agora para nós, só para anteciparmos. Fala assim, irmãos. O texto é assim, ó, que é um outro princípio, uma outra consideração. Atentem, ó. Só o tópico que eu ia usar posteriormente, que diz assim: no- que textos que nós vamos usar nas Escrituras? Somente os necessários. Mas os irmãos, claro, no estudo deles podem recorrer à Bíblia toda. E é necessário que seja feito assim. Mas se nós formos fazer isso agora, o estudo torna-se interminável. Ou seja, não tem, né, por quê? Que é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, não tem como, nós temos que ficar com aqueles que é necessário. E aí, focando nisso, nós temos que entender o seguinte: diante da complexidade da simbologia do livro de Apocalipse, ele se torna mais difícil de trabalhar, né? O que que nós temos que fazer, então? Ó, nós só temos que nos deter na interpretação revelada, o que está escrito, primeiramente, no próprio livro do Apocalipse. E depois, nós temos que utilizar o recurso de todo o contexto profético das Escrituras. Fora disso, irmãos, nós vamos adentrar naquilo que Pedro chama lá em 2ª Epístola de Pedro de particular elucidação. Ou seja, nós vamos nos desviar, né, por meandros que vão nos tirar o foco das Escrituras. Então, voltando para aquilo que eu estava falando. Daniel, estão abertos em Daniel, capítulo 9, a partir do verso 24. Então, veja bem, vai estudar o livro do Apocalipse. Olha como é que é importante nós termos um cenário adequado para poder tirar o melhor proveito possível. Começa no verso 24. 70 semanas. Que são 70 semanas, irmãos? Lembram de 70 semanas? O que são 70 semanas? Tem 69 no livro de Daniel. Eu não vou entrar no ensino das 70 semanas agora. Só vou mencionar para os irmãos terem a referência. 69 semanas começaram com a ordem de saída de Neemias para a reconstrução do templo, até a morte do ungido, 69 semanas de anos, 69 vezes 7 anos. Vem ungido. Criou-se um lapso, uma postergação, e aí surge a 70ª semana de Daniel. O que se refere à 70ª semana de Samuel? De Daniel. O livro do Apocalipse, que está ligado a isso. Então, nós precisamos entender, tá vendo? Que nós temos que recorrer a outros ambientes proféticos das Escrituras. Então, vamos fazer a leitura rápida em função do tempo. Eu até perdi aqui a questão da hora aqui. Sumiu aqui do meu... Alguém vai me avisando a hora aqui que eu fiquei sem no computador. É 10 para as 10. 10 para 15 10. ou 10. Praticamente não vai dar tempo nós fecharmos, mas eu preciso, ainda que gaste um pouquinho de tempo mais, mas fechar essa questão. Daniel, Mas a 9. introdução tá perfeito. Maravilha. Então vamos lá. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Santa cidade. O que significa isso, irmãos? As 70 semanas têm destinatário ou não? Sim. Tem. Quem que é? É o Judeu. povo de Israel e, em especial, a santa cidade de Jerusalém. Então, se nós entendemos o Apocalipse fora desse foco, nós vamos nos perder. Então, estão determinadas nesse sentido. Daí, rapidamente, para trazer a justiça eterna, para selar a visão dos profetas e para ungir o santo dos santos, que é Cristo. Não, para ungir o santo dos santos, né? Tem a questão, claro, que se refere a Cristo também, que abriu o novo e vivo caminho, né? Mas está relacionado lá com o verso 26. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar
e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas, 62 semanas, dando 69. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, Cristo, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, nós vamos ver isso lá em Apocalipse, destruirá a cidade de Jerusalém e o santuário do templo, que fala aqui, né, do santo dos santos aqui, do templo, isso vai ser visto, é que ele faz menção, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Verso 27. Ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos, por uma semana. Uma semana. Mas daí, uma informação importante. Fará cessar, não, por uma semana, mas na metade da semana, ou seja, na primeira parte, que é chamada de tribulação e grande tribulação, 3 anos e meio, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares, que nós vamos ver no decorrer do estudo, que é o acordo de paz que o anticristo está fazendo para poder estabelecer a ordem mundial, que está para ocorrer. Não é assunto agora, aqui é só uma introdução. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então fica muito claro, por exemplo, como nós trazemos esse contexto, né, de Daniel para nós. Um outro texto, irmãos, Lucas capítulo 21. Eu preciso terminar essa parte, irmãos, porque tem ainda alguma coisa, mas é importante, porque daí nós já entramos na introdução do texto, né, do livro. Agora, assim, ó, referências históricas. Irmãos, esse é outro princípio importante, irmãos. Nós podemos recorrer coisas fora da Bíblia, mas quais aspectos históricos e geográficos? E nunca nos apoiar, nos sustentar em recursos de interpretação de escolas teológicas. Por que razão? Porque assim, irmãos, 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é útil, necessária. Alguém falar assim, não, se eu não usar recursos externos, eu não posso compreender o que está nas Escrituras, ele está proclamando que o que Deus deixou revelado é insuficiente, limitado, incapaz de chegar à vontade do Senhor, que por si só é um absurdo. Toda escritura inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é apresentado claramente. Então, nós temos que focar simplesmente nesse princípio. Outro ponto, irmãos, que é referência histórica. Vamos pegar Lucas 21, que dá um indicativo. Eu só estou dando ilustrações para os irmãos. Lucas 21. Eu tenho vários textos aqui para ler, mas eu vou me concentrar só naquilo que é importante. Capítulo 21, do 20 até o versículo 28, primeiramente. Uma leitura rápida, por isso que os irmãos precisam estar atentos. Quando, porém, virdes Jerusalém, sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Olha, quando virdes Jerusalém sitiada, isso nós vamos estudar profundamente no livro do Apocalipse. Sitiada, sabereis que está próxima a sua devastação. Aí ele vai continuar o texto e nós vamos chegar na conclusão e fazer um breve comentário. Eu acho que eu vou parar por aqui. Aí nós começamos novamente, vou deixar essa parte restante aqui para a próxima comunhão. Verso 21. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem... Por quê? Quanto mais concentração de população, irmãos, mais grave e mais séria vai ser a situação. Ou seja, né, é uma recomendação.
Pode ver o que está acontecendo na Israel, lá no norte de Israel, no sul do Líbano. Evacuaram toda aquela região. Centenas de milhares de pessoas foram tiradas de lá, porque torna-se um lugar perigoso. É esse o sentido aqui. Retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque nesses dias, porque esses dias, irmãos, presta atenção, são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentarem naquele dia. Agora veja bem, irmãos, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo que é esse aqui? Israel. É Os Israel. judeus. Né? É a ira contra o povo. E aí nós não podemos entrar nesse detalhe, porque chegou nesse ponto, né? Se eu me lembrar lá na frente, eu volto a tocar no assunto. Verso 24. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Porque naquele tempo, ou seja, o que vai haver? Vai ocorrer praticamente um novo dispersar de Israel. Só para lembrar os irmãos, quando fala da cidade sitiada, que está lá em Apocalipse capítulo 9, fala que vai ter um exército cercando Israel de 200 milhões de soldados. Todo mundo vindo do norte, do oriente, os exércitos, fecharão Israel. Né? Então, aí vem a ira de Deus contra esse povo. Cairão ao fio da espada, verso 24, e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Ou seja, vai haver uma invasão dos gentios naquele espaço tão sagrado para o povo de Israel e para Deus mesmo. Verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e sobre a perplexidade. Aqui já está entrando, saindo porque essa primeira parte aqui é o princípio das dores. Depois tem a chamada grande tribulação, que é a segunda metade. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade. Isso está muito detalhado nos selos, na abertura dos selos, né? Que nós vamos ver lá nas trombetas, em toda aquela narrativa. Por causa do bramido do mar e das ondas, haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Não vai só haver fenômenos naturais, terremotos, maremotos, fome, sede, guerras, pragas, pandemias, mas fenômenos sobrenaturais, queda de corpos celestes e tantas outras coisas que estarão ocorrendo. Aí o verso 28, irmãos. Ora, o 27 por lei, que é o mais importante. Então, na culminância desse ponto, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Essa é a nossa meta. E aí, quando virdes, ou seja, vão ter os irmãos que estão presenciando e estão participando disso, né? Aquela questão de o crente não passa na tribulação, você vê que aqui vai já dando indícios, claro, e isso vai ficar muito mais claro no decorrer do livro. Está próxima a redenção do nosso corpo, né? Que fala lá em Romanos capítulo, a filiação, a redenção do nosso corpo, que é o nosso grande alvo, aquilo que nós estamos aguardando ansiosamente. Irmãos, amém. Passo a palavra para os irmãos. Amém, aleluia.